Tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Tá? A gente já parou, né? A gente já parou na semana passada nesse tema aqui, eletrodo revestido. Então, a gente começou a ver o processo de eletrodo revestido, correto? E a semana passada a gente já até assistiu o vídeo que está acima dessa tela aqui, com relação à parte de segurança, né? A parte de como trabalhar com o processo de eletrodo e a parte de IPI, né? A proteção de solda e tudo mais. Agora a gente inicia os nossos princípios básicos. Pessoal, o eletrodo revestido, o processo de eletrodo revestido, né? O próprio nome já fala, né? Já define o próprio processo porque usa eletrodos, correto? Revestido com uma massa, né? Uma massa com revestimento, vários tipos de revestimento, né? Na qual temos aí, dependendo do tipo de materiais, eu tenho eletrodos para todos os gostos, né? E cores, né? Hoje em dia. É um processo, o que a gente pode falar desse processo? É o primeiro processo de soldagem que surgiu, correto? Nós acompanhamos aí a época da Revolução Industrial, certo? Qual que é o processo que usava nessa época, gente? Soldagem com eletrodo de carvão? Forjamento também? Soldagem com eletrodo, desculpa, soldagem com eletrodo, mas sem o quê? Revestimento. Revestimento. Não tinha o revestimento. O revestimento veio depois. Eles primeiro fizeram a soldagem somente com a alma, ou seja, com eletrodo nu, né? Tá? Era a mesma sistemática, né? Certo? Porém, eletrodo nu. Não tinha o revestimento. Foi se adequando esse processo, né? Durante o passar dos anos, foi se adequando e eles foram vendo que faltava algo no processo, né? Para que a soldabilidade ficasse melhor. Ou seja, eles tinham muita dificuldade de fazer soldagem naquela época, né? Somente com eletrodo nu, porque hoje é muito fácil a gente soldar com eletrodo nu, mas a gente utiliza o quê? Um gás ou calor, né? Certo? No caso no caso do processo óxido-acetileno. Eu posso soldar com a vareta nu, né? Um eletrodo nu, porém, eu utilizo de alguns artefatos para poder conseguir fazer minha solda. Imagine isso na época. Certo? Então, esse processo é muito antigo. Porém, até hoje, é o que mais se usa. Não em fábrica, né? No campo. Certo? Lembra daquela conversa que nós tivemos sobre os segmentos industriais? A escolha dos processos? Vocês lembram disso? Uhum. Né? Sim. Mas ainda está muito em moda o eletrodo revestido. Está muito em moda. A soldagem a arco com eletrodo revestido, né, conhecida em inglês como Shield Metal Arc Weld, né, SMAN, né, certo? Ela é conhecida porque é realizada com calor de um arco elétrico, mantido entre duas partes, né, as extremidades, ou seja, é um processo que abre arco, certo? Como a maioria dos processos, ele utiliza o mesmo fundamento, abertura de arco, certo? Porém, esse processo ele tem algo especial. O quê? O próprio eletrodo que é revestido. Quando eu tenho esse processo, a minha preocupação qual é? É a máquina? Pessoal, estou fazendo uma pergunta. Quando eu uso esse processo, qual que é a minha grande preocupação?
Não é pro soldador? Além do soldador, o processo em si mesmo. É o cuidado Umidade, o tempo. é o cuidado com o consumível, que é o eletrodo. A partir do momento que eu tenho revestimento, né? Certo? É o revestimento que alimenta a poça, que dá a constituição da microestrutura na poça. Certo? O constituinte principal é o revestimento. Então eu tenho que tratar muito bem esse carinha. Entendem? Sim. Porque a alma é um aço efervescente, gente, é um aço comum. Todos os eletrodos, a diferença está no revestimento. A alma, para todos os consumíveis de soldagem de eletrodo revestido, é a mesma. Só quando muda, no caso, né, para não ferrosos. Aí sim eu tenho eletrodo de inox, que a alma é inox, o revestimento é inox, né? Certo? Sim. Porém, eletrodo revestido de aço que solda aços carbonos, a alma é igual para todos, mesmo aqueles que soldam aço ligas. A alma não muda. O que muda é o revestimento, é a composição do revestimento. Então, quando eu uso esse processo, minha grande preocupação é o consumível. Eu tenho que tratar muito bem esse consumível. Senão, eu não consigo soldar. O que eu falo que eu não consigo soldar? Eu não consigo fazer uma solda de boa qualidade. Uma solda sem qualquer impureza, né? Eu faço se o revestimento for bem tratado. Certo? Aqui a gente tem aqui a gente tem a imagem do quê? A gente tem a imagem do quê? De um eletrodo, né? Sendo fundido, correto? Sim. Abriu-se o arco, já, né? Eu estou processando esse eletrodo, certo? Estou fazendo a soldagem desse eletrodo, certo? Aqui eu tenho o contato, né? Arco elétrico aqui entre a peça e o consumível, né? Que forma uma poça de fusão. Essa poça de fusão, ela tem que ser similar ao metal de base, certo? Tem que ser similar. Eu tenho constituintes. O que são constituintes? São os elementos que fazem que fazem a composição do revestimento. Em cada um elemento desses, eu tenho uma função, certo? Então, tem elementos que fazem parte do revestimento que eles fazem a higiene da solda. O que é a higiene da solda? É pegar toda aquela sujeira que está na poça de fusão e jogar para a superfície. Correto? Correto. Sim. Observem que é muito similar à produção do aço. A poça de fusão não está ali a 1.000 e tarará, 1.538 graus, líquida. Não está líquida? Sim. Certo? Ela vai se transformar em sólido, em uma massa sólida, numa microestrutura sólida, certo? Porém, ela é muito similar ao que acontece no forno, a hora que eu tenho aquele aço líquido, né? Então, as transformações acontecem do mesmo jeito. É muito parecida. Por quê? Eu tenho também constituintes, lembra que a gente falou? De carbono, silício, fósforo, manganês. Né? A gente já falou isso. Sim. Certo? Também eu tenho aqui na poça de fusão aqui. São constituintes normais que eu encontro em ácidos carbonos, em soldagem de ácidos carbonos. Na poça de fusão, eu vou também ter
uma similaridade com a produção de ácido carbono, né? Porém, aqui, ó, eu tenho o constituinte, o elemento silício, que ele pega a sujeira aqui da poça, lá internamente na poça, e joga para a superfície, formando o quê? A escória líquida. Escória. A escória líquida. Tá? Então, uma das funções, das funções do silício, né, é fazer essa limpeza na solda, tá? Então, ele está aqui, ele sobe, né, para a superfície, formando essa escória, né, que depois ela se resfria e ela tem, dependendo da microestrutura da pós-fusão, ela salta, chega até a saltar, né, da solda, do metal de solda. Outra coisa importante que a gente tem que observar nesse processo, eu tenho gás? Sim. Mas, na verdade, eu provoco gás. Eu formo gás. Produzido pelo revestimento. Isso, é né? produzido pelo revestimento. Então, eu não tenho gás externo, né? De proteção. Eu tenho a queima do revestimento que faz a proteção gasosa em volta da poça de fusão. Se essa proteção gasosa aqui, ó, for tirada de algum modo, por exemplo, eu estou soldando, né? Eu estou fazendo minha soldagem e está entrando vento, né? Eu não estou protegendo, né, a região que eu estou soldando e está, de repente, está ventando lá fora e uma corrente de vento está passando por ali e está tirando essa proteção. Na hora que eu tiro essa proteção, eu vou estar provocando descontinuidades que são inerentes à falta dessa proteção. Por quê? Porque eu estou soldando e no ar eu encontro o quê? O que eu encontro no ar? Quais os gases que eu encontro no ar? Hidrogênio, oxigênio, né? Tá? São os mais comuns de eu encontrar, né? Dentro da pós-fusão, porque faltou proteção. Certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse processo. Principalmente, tem muito soldador que costuma, né, vir com o auxiliar, um ajudante, né, retirando a escória, não deixa nem ela se resfriar, né, se esfriar, a pessoa vem atrás, tirando a escória. A escória, gente, ela acaba sendo uma proteção até o final. Então, deixa a escória se resfriar, né? Se solidificar, na verdade, né? Em cima da poça de fusão, em cima do metal de solda. Por quê? Porque ela também age como proteção térmica para o metal de solda. É uma proteção térmica, gente. É muito comum você observar, principalmente em soldagem a arco submerso, né? Aquela escória linda, maravilhosa, né? Tá quente ainda, tá, né? Tá muito quente. E vem o operador de solda arrancando aquela escória do metal de solda. Essa escória, ela foi já projetada para auxiliar no resfriamento do cordão. Vocês já observaram isso? Para evitar trincas provocadas pela atmosfera, choque térmico na peça. Porque, na verdade, eu tenho que deixar a poça de fusão, né, se solidificar naturalmente, correto? Eu não posso adiantar, né, querer jogar algo para
diminuir esse tempo, certo? Sim. E, ao mesmo tempo, eu tenho a formação da escória, que ela faz uma cobertura por cima do metal de solda. Sim. Certo? Essa cobertura, ela ajuda, não atrapalha. Tá? Então, tome muito cuidado com isso no dia a dia. Treine seus soldadores para que isso não aconteça. Principalmente no eletrodo revestido. O eletrodo revestido, a escória acaba saltando naturalmente. Se for uma solda, se o material, né, a microestrutura que eu estou soldando e o eletrodo for um material dúctil, né, é muito fácil você ver a escória saltando do metal de solda. Sim. Certo? Correto? Então, vamos lá. Esse processo, né? Normalmente o pessoal conhece muito pela palavra em inglês, né? Certo? Pisman, correto? Sim. Hoje ainda eu uso muito, porém eu não uso em fábrica, por quê? Porque o que me interessa usar em fábrica é um processo de soldagem que me dê uma produção boa, certo? Não é o caso, Certo. não é o caso desse processo de eletrodo revestido, tá? O processo de eletrodo revestido é muito baixa a produtividade, até para ele é uma desvantagem. Não é uma desvantagem o processo? Porém, Sim. a solda é maravilhosa, certo? Outra coisa importante, eu posso usar esse processo em todas as posições. Plana, vertical, horizontal, sobre cabeça. Praticamente em todas as espessuras. Todas. Desde as mais finas às mais espessas. Né? Certo? O que mais que a gente pode falar desse processo, gente? Vamos lá, me ajudem. Qual que é a vantagem desse processo? É barata também, é prática. Não Baixo investimento, né? Nós temos um baixo investimento. Você não precisa ter um gás para você se preocupar. Sim, Né? não há necessidade de suprimento de gases, né? A flexibilidade dele ajuda bastante, né? Auxilia bastante. Pode ser. Em qualquer ambiente, né? Pode ser utilizado. Sim, eu posso. A mobilidade que eu tenho, né? De deixar a máquina aqui embaixo e subir somente com o cabo, né? Com o porta-eletrodo, Sim. né? E trabalhar ao ar livre. Sim, desde que protegido, né? A atmosfera protetora ali, certo? Tá? Sim. Eles podem ser usados também os equipamentos em outros processos, né? Certo? Eu tenho uma grande variedade de consumíveis de soldagem, certo? Eu posso utilizar em todas as fabricações que eu faço, posso utilizar em estrutura metálica, como o Gustavo faz aí, em montagem de diferentes equipamentos, vasos, tanques, né? Infelizmente, a minha desvantagem desse processo é baixa produtividade. E o cuidado que eu tenho com os consumíveis. Né? Eu tenho que, nesse processo, eu tenho que ter um cuidado muito grande com os consumíveis de soldagem. Tá? Uma vez eu visitei, nós fomos qualificar uma empresa lá em Catalão, uma empresa muito conhecida. Só que o negócio dela é manutenção. Né? Ela usa processo de soldagem para manutenção. É uma fábrica. Né? Nós chegamos lá, os consumíveis estavam dentro de uma sala de ar-condicionado, onde onde o rapaz do almoxerifado estava bem fresquinho, e os consumíveis também, os eletrodos também. Imagine, né, como ficaria uma solda
com consumível no ambiente úmido. Certo? Então, as pessoas, muitas vezes, elas não têm noção, né, dos cuidados que elas devem ter com os consumíveis de soldagem. Então, a minha grande preocupação, quando ele me fala assim, olha, eu vou soldar com processo de eletrodo revestido, a minha preocupação é as pessoas conhecerem, né, os consumíveis que elas estão trabalhando e tratá-los de acordo com a norma, com a ASME 9. A ASME 9, ela direciona os tratamentos tanto de processo de soldagem como, né, de seus consumíveis, certo? Lembra que a gente já comentou isso na aula passada? Né? Sim. Falando da especificação AWS, né? E das classificações. Então, sempre tem uma normativa, né, atrás, dando suporte às informações técnicas, certo? Tá? Outra coisa importante também, com relação à soldagem. Eu posso também soldar vários tipos de materiais. Aço carbono, de baixa, de média, de alta liga, né? Desculpa, de alto carbono, baixa liga, média liga, aços inoxidáveis, ferro fundido, alumínio, cobre, níquel, e todo tipo de liga. Eu posso soldar diferentes materiais, que nós chamamos de juntas dissimilares, né? Certo? Com esse processo. A minha grande preocupação, pessoal, é consumir especificidade nesse processo. Okay? Quem de vocês utiliza esse processo hoje em fábrica? Eu utilizo, mas muito pouco. Porque você está dentro de fábrica, né, Tiago? Isso. A gente utiliza mais para soldagem de ferro fundido e de material com baixa liga. Sim. Utiliza no campo. Só no campo a gente usa. Porque normalmente, né, você não tem opção, né, Gustavo? Senão você já optava por um processo mais produtivo, certo? Não tem outra opção. No campo é só o eletrodo. No campo é eletrodo. É eletrodo e a TIG, né? São parceiros no campo, né? Em processos especiais, como de baixa, média e alta liga, é indicado usar somente processo de eletrodo revestido ou posso usar outros processos também? Você pode usar outros processos. Por exemplo, MIG-MAG daria? Olha, depende o que você vai soldar, né? Eu não escolheria MIG-MAG, entendeu? Entendi. Depende. Eu prefiro tubular, tá? Entendi. Prefiro tubular, tá? Então, no caso, por exemplo, do Gustavo lá, que trabalha com estruturas metálicas, né? Sim. Lá tá perfeito, tá? Lá tá muito perfeito, porque a estrutura é estática, né? Então, normalmente, quando eu prefiro trabalhar com MIG-MAG em equipamentos estáticos, né? Normalmente, nós trabalhamos muito na parte estrutural, certo? Que não trabalha ciclicamente, né? Não tem trabalho cíclico, na verdade, né? É totalmente estático, uma estrutura. E normalmente aí eu posso optar por MIG ou MAG, né? Depende do material que eu estou usando, certo? Tá? Entendi. Okay? Beleza? Nesse caso, do processo de eletrodo revestido, tá? Então, só afirmando mais um pouquinho, né? A minha preocupação, ele é um processo maravilhoso, é um dos mais antigos, né? Que nós temos, é o mais antigo, na verdade, né? E ainda até hoje nós usamos muito no nosso dia a dia, mas muito mesmo, né? Só que normalmente em campo ou em fábrica, muitas vezes para fazer ponteamento, né? Então o caldeireiro, o montador, ele está sempre usando ou um processo MAG ou eletrodo para estar ponteando as peças, né?
certo? O que mais? Processo de soldagem de ferro fundido também é mais usado também eletrodo revestido. Sim, eletrodo revestido. Aí sim, eu preciso ter um controle ali, né? Controle manual, né? Porque devido às características do ferro fundido, ser difícil para soldar, né? Eu prefiro ali um processo ali que dê um volume de solda, vamos dizer assim, que eu consigo, vamos dizer assim, vou colocar a palavra certa, eu consigo direcionar, né? Esse volume, entendeu? Devido à própria característica do material ser muito duro, tá? Uhum. Mas nada impede de eu estar usando o processo tubular, tá? Sim. Só que aí, com o processo tubular, eu vou correr um risco grande de colocar, de aquecer muito, entendeu? O volume de solda acaba Sim. aquecendo muito, o aporte de calor. Então, por isso que no processo, no ferro fundido, eu utilizo eletrodo, porque o aporte de calor é menor, tá? Até hoje eu só vi Mas por utilizar isso. eletrodo revestido. Mas é por isso, tá? Não que eu não Entendi. consiga, mas é pelo aporte de calor. É um controle, tá? Eu tenho controle da poça de fusão, tá? Por isso, tá? Essa Entendi. característica é muito dura do ferro fundido, tá? Outra coisa importante, gente, com relação aos equipamentos, né? Certo? Eu tenho o alicate, né? O grampo conector de terra, né? E ambos, tanto o alicate, os cabos, a máquina, ela deve estar em boas condições de uso, gente, tá? Eu vejo muito por aí, nada impede de eu pegar uma máquina antiga, certo? Uma máquina antiga, começa aqui, ó, que é antiga, né? Hoje nós estamos trabalhando com inversora, certo? Sim. Correto, gente? Né? Essa Certo. aqui é um modelo ainda antigo, certo? E tudo mais, né? Certo? Porém, ó, eu posso estar colocando algumas coisinhas mais, usando um pouquinho mais de tecnologia, por exemplo, na área do visual do calibração, eu posso estar colocando digital, né? Então eu posso utilizar aquela máquina antiga, né? Transformando aquela região ali que está ainda na manivelinha, né? Colocando um visor digital ali para mim ter maior controle ali da amperagem, da corrente, certo? É sempre Tá? corrente contínua, né? Sempre corrente contínua. Sempre corrente contínua. Nada impede, veja bem, nada impede de eu usar corrente negativa, CC menos. Basta, viu? Basta que o consumível esteja adequado, viu, Gustavo? Tá. É sempre na O normal, o comum mais positivo ou comum eletrônico. é positivo. CC mais, Positivo ou né? eletrônico. É. Então, lembrando, só lembrando vocês aqui, ó. Aqui eu tenho uma imagem de uma máquina, né? Com o porta eletrodo e o eletrodo ali soldando, correto? O terra, né? Certo. Então, aqui, de um lado aqui eu tenho o positivo, certo? Que está normalmente acoplado aqui, né? O porta eletrodo, que é comum, CC+, certo? Corrente contínua positiva, certo? Agora, para quem, por exemplo, vamos dizer, por que eu tenho por que eu tenho uma corrente contínua, né? Então, o que alimenta a máquina, gente? Qual que é a Corrente corrente que alternada. alimenta a máquina? Corrente alternada. Alternada. É a corrente que vem do poste de luz. Tem que ser uma retificadora, né? Sim. Então eu tenho aqui dentro uma retificadora, né? Certo? Sim. Que faz a transformação de CA, né? Em CC. Por quê? O que vocês lembram da corrente alternada? Vou dar um simples exemplo. Lembram aquelas lâmpadas amarelas? Sim. E ficava piscando? Oscilando, na Sim. verdade? Certo?
o que ela fazia? Ela oscilava, não fazia? Não oscilava? Sim. Então, ela tinha ciclos, né? Isso? Ciclos por segundo. Certo? Por isso que ela oscilava. Quando nós falamos em corrente contínua, acabou esses ciclos, né? Por isso que eu não tenho oscilação aqui na frente, certo? A alternada, ela tem essa oscilação. E para nós é até muito bom para alguns processos. Vocês lembram de algum processo que utiliza CA? Alumínio, para soldar na TIG. É isso aí, garoto. Então, no alumínio, eu preciso de alta frequência, né? Então, com alta frequência, eu só vou ter se eu utilizar corrente alternada. A polaridade é direta, né? Hã? A polaridade é direta, né? Sim. Aí normalmente, A TIG sempre é direta. Normalmente, pessoal, normalmente é comum, o mais comum é utilizar sempre polaridade Inversa. Tá? Isso é comum. Esquentar o eletrodo. Sim. Isso, sempre. Arame tubular, MIG-MAG, né? Certo? Arco submerso. Eu utilizo sempre CC Mais. CC mais, sempre, tá? Sempre CC mais. Beleza? Então, tem alguns processos, né, que eu preciso mudar isso. É o caso da TIG, né? Correto? A alta frequência, né, do CA, então, depende muito a constituição da composição química. Que aí eu preciso rasgar, ter uma corrente rasgada para poder fazer a solda. É o caso do alumínio. Ok? Eu posso inverter os cabos aqui, gente? Posso. Desde que o consumível de soldagem que eu esteja usando, ele permita, ele tenha aqui, ó, a composição química, elementos que permitam essa troca de polaridade, de corrente. Estão me entendendo? Qualquer tipo de material? O que eu falei para vocês agora? O que eu falei para vocês agora? Acabei de falar. Tem elementos químicos. Tem alguns consumíveis de soldagens. A gente está falando do processo de eletrodo revestido, não está? Uhum. Não está? Sim. Eu tenho alguns eletrodos, né, que são consumíveis de soldagem, que no revestimento, o revestimento permite a troca, ou eu soldo com CC+, ou CC-. É isso que eu acabei de falar agora. Deixa eu te perguntar, Claudemiro. Fazer um caldeamento no aço carbono com a TIG tem que ser com polaridade inversa. Na polaridade direta, na inversa não vai de jeito nenhum. Sim, mas a gente acabou de falar. Tem alguns processos que utilizam o CC-, tá? Sim. Mas também na TIG, gente, nada impede de eu soldar com CC+. O que vai acontecer? O que vai acontecer se eu soldar com CC+ na TIG? Gente, o que vai acontecer? Eu não vou ter penetração, gente. O cordão meu vai ser um cordão menos profundo. Chapa mais fina? Sim, talvez, mas não é comum, entendeu, Gustavo? Sim. Não é comum, mas eu posso, nada impede. Porém, o que pode me favorecer, né, é a espessura da chapa, ou de repente eu não quero que a TIG penetre tanto, entendeu? Mas eu posso soldar,
Nada impede. Só que não é no dia a dia uma coisa comum eu estar soldando na TIG com o CC+. São alguns casos esporádicos. Sim. Vocês podem ver que a gente vai ter lá na frente, a hora que a gente falar do processo TIG, hoje nós estamos falando do processo eletrodo revestido. Mas vocês vão ver 3 cordãozinhos com corrente alternada, CC+, CC-. E vocês vão ter ideia, a visão, né, do cordão na TIG com cada uma dessas correntes. Sim. Ok? Tá? Então, no caso do processo de eletrodo revestido, vocês têm alguma dúvida para tirar comigo aqui? Tranquilo. Agora, tranquilos? Eu tenho uma dúvida. Muita gente tem dificuldade no eletrodo revestido em manter o arco. Então, acontece muitas vezes de você ver a pessoa, o eletrodo, ele acaba grudando no metal. Isso Sim. é o quê? Falha na limpeza, falha no eletrodo, falha no ângulo de entrada, amperagem, ou pode ser qualquer um desses itens? Normalmente é aquela pecinha que está atrás. É o soldador? Habilidade do soldador? Falta de habilidade do soldador. O stick out, gente, ó. A gente fala, a gente tem que ter um controle, certo? Correto? O que você falou agora? Ângulo, certo? Ó, Sim. tem que ter esse ângulo aqui, ó, de trabalho. Tá? Tanto no sentido, né, na direção do cordão, eu estou levando o cordão, certo? Eu tenho que ter certo ângulo de trabalho. Seja lá 15 graus ou 30 graus, eu tenho que manter esse ângulo sempre. Se eu deitar muito o consumível, vai acabar saindo labaredas da ponta do consumível, porque o contato, o stick out, né, está fora de ângulo ali, né? E o que não é só a parte metálica. Lembra que eu comentei com relação ao revestimento ter elementos ali que ajudam eu soldar com CA, com corrente alternada? Certo? Então, essa troca de elétrons, né? Certo? Ela se dá muito na característica do revestimento. E se eu ampliar isso, né? Descendo muito aqui, ó, eu afasto, ó. Eu afasto. Então, o meu contato dificulta o contato aqui, ó. É uma troca, não lembra? É uma troca, ó. Isso aqui não é negativo? Gente? Sim. Hã? Sim. Isso aqui não é positivo? Isso aqui não é positivo? Eletropositivo e negativo, não é? Então, eu tenho que ter... Eu tenho que ter continuidade nisso, não tem? Tem que ter continuidade. Se eu baixar muito o ângulo do eletrodo, né, eu afasto, né, eu diminuo essa continuidade, essa troca. Não sei se alguém já percebeu, começa a lascar, sair lasca do revestimento quando eu faço isso. Sim, verdade. Certo? Por quê? Eu tenho uma corrente muito forte ali, gente. Um bombardeio de elétrons ali, ó. Tá? Entre a chapa e o eletrodo. Então, a grande parte das descontinuidades provocadas, principalmente nesse processo, Gustavo, se dá a falta de habilidade do soldador. Certo. Tá? Ou, por exemplo, se ele tiver uma boa habilidade, ele continua ainda provocando defeito na solda, pode ser que o consumível não tenha sido bem tratado. Entendeu? Tá? Então, eu como inspetor ou técnico de soldagem, eu vou fazendo uma listinha de verificação. Mas grande parte das vezes, essa listinha acaba sobrando para quem? O soldador. O soldador. Grande parte das descontinuidades, eu chamo descontinuidades porque eu consigo reparar. O que vocês chamam de defeito, nós chamamos descontinuidades. Porque
todas elas nós conseguimos reparar. Quando a gente não consegue reparar a descontinuidade, aí sim eu tenho um defeito. Mas que muitas vezes eu mesmo provoco o defeito, como soldador. Entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado, gente, com o ângulo de trabalho, essa altura aqui, ó, entre o consumível e a peça, né? Muitas vezes é na habilidade que eu pego essa distância, viu, Gustavo? E a velocidade de aproximação também do... Sim. Lembra que eu preciso também ter velocidade? Como que eu pego essa velocidade, gente, na mão? Eu tenho algo ali remoto? Não tenho. É diferente quando eu pego uma soldagem semiautomática, né? Eu tenho o operador lá e eu coloco na máquina a velocidade. Eu não tenho como fazer isso na minha mão. Então, isso tudo é habilidade. Então, a velocidade de avanço pode provocar descontinuidade, né? Certo? Porosidade, falta de fusão, né? Falta de penetração, certo? A escolha incorreta da bitola do consumível eletrodo revestido. Tá? Então, já existem vários tipos de bitola para mim poder escolher qual que vai se adequar naquela junta soldada. Estão me entendendo, gente? Então, a gente vai fazendo uma listinha, certo? Vai fazendo uma listinha do que pode ser causa do processo, certo? A escolha errada do processo, ou, de repente, a escolha errada do soldador. Ó, é comum eu fazer uma qualificação de soldador, é comum, nós fazemos aqui, certo? A primeira coisa que eu falo para a pessoa que está à frente disso é: coloque o melhor soldador para soldar os corpos de prova. Não faça a escolha daquele mais ou menos. Pegue o melhor, porque eu não posso, né? Eu não posso correr riscos a hora que eu estou fazendo um processo, eu estou qualificando um processo de soldagem. Tá? Então, eu faço várias variáveis e vou fazendo uma listinha e ticando ela, né? Certo? Lógico, eu como técnico, eu vou obedecer ordens acima de mim, né? Técnico inspetor de solda, né? Nível 1, ele obedece o nível 2, que tem a habilidade e o conhecimento das normativas, né? Da ASME9. E ela faz todo, né, o ditamento sobre processos, qualificação de processos e qualificação de pessoas na área de soldagem. Entendem que grande parte, 99,9%, a culpa recai sobre quem? Soldador. Outra coisa importante, quando muitos soldadores, o que dificulta, no caso, esse processo de eletrodo revestido? O tamanho, gente. O tamanho desse consumível, não é? Hã? Eu tenho um consumível que ele chega ao quê? Acho que é 30 centímetros, mais ou menos? 300 milímetros de comprimento? Sim. É um taco. Não é um taco? Sim. Tá? Então, na hora que eu abro o arco aqui, por exemplo, ó, muitos soldadores, inclusive os que não são treinados, que é uma grande falta de conhecimento da própria empresa, de não treinar quem ela está utilizando em fábrica, é que muitas vezes o cara abre o arco aqui, ó, no metal de base, certo? E depois vem para cá. E depois
vem para dentro da junta. Tá? Ou porque o comprimento do consumível ali dificulta muito, né? O cara não enxerga direito. E outra coisa importante, muitas vezes você pega aquele pessoal que já tem 10, 15 anos de empresa e eles têm que passar obrigatoriamente por acuidade visual. E muitas vezes quem está direcionando a equipe não tem essa visão. O soldador, ele acaba perdendo a visão muito fácil. Entendeu? Então, é normal eu fazer, de ano em ano, acuidade visual na minha equipe. Claudemiro, só uma Tá pergunta. entendendo, Gustavo? Fala, Sérgio. Entendendo. O soldador qualificado, ele tem que ter a acuidade visual? Tem que ter cuidado visual. Como você vai provar que ele não enxerga? Isso aí tem uma validade. Tem a validade. Normalmente é anual, né? Anual. Você faz lá normalmente conforme a idade da pessoa, né? E assim que tem que requalificar o soldador, tem que avaliar a acuidade visual dele também. Isso seria normal, viu? Principalmente, como eu te falei, pessoas que têm muitos anos de trabalho na própria empresa, que já têm uma idade, né? Uma idade acima dos 40, vamos ser claros, né? Certo? Então, ele perde um pouquinho na visão na hora dele abrir o arco aqui, ó. Sim. E até manter a altura aqui, ó. Porque ele não está enxergando legal. Não enxerga. Ah, e outra coisa, eu trabalhei em empresas que ela usava, né? Ela usava a lente na própria máscara. Ah, entendi. Entendeu? Não sei se alguém já topou com isso, essas empresas por aí. Eu nunca vi, na massa de solda, não. Também não. Eu trabalhei em empresas que ela dava, né? Dava esse cuidado, ela auxiliava o soldador, porque ela é um patrimônio dela, né? Aquele cara, né? Aquele profissional que está ali há anos queimando a cara ali e tal. Então ela tinha muito cuidado com a parte, né? A parte de saúde, principalmente aquele exame, né? Que ele sopra lá. Exame periódico, né? Isso, periódico. Então tinha muito cuidado e se preocupava com a parte da lente do soldador. Então ela utilizava aquele vidro branco, né? Certo? No vidro branco Certo. tinha o vidro da parte da frente, que protegia dos respingos, né? E tinha o último vidro, que era direcionado às vistas do soldador, era com lente de conforme a lente que o cara enxergava. Tá? Entendi. O que eu não sabia é que na qualificação do soldador, se ele tem alguma perda de visão, tem que ter a parte da acuidade visual. Sim. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha. Mas a pergunta é assim, no documento exige isso? Tá discriminado lá? Não, a ASME não é clara com relação a isso, não. Ela não é clara. É você que está à frente, né? Entendi. É você que está à frente que vai colocando algumas coisinhas, ajustando o processo, né? Entendi. Tá? Porque, assim, no nosso dia a dia Não, a ASME 9 não direciona isso, tá? Deixa claro. É mais a parte de segurança, tá? Segurança do trabalho e junto com a pessoa na frente, um líder, um encarregado de solda, que tem essa visão, né? Que possa levantar essa lenda aí. Mais humana, né? Mais humana. Entendi. Não, porque na empresa que eu trabalho, sim, o pessoal que tem perda de visão, eles tem o médico, o oftalmologista que faz o exame na empresa, e quem tem a perda, eles fazem o óculos de segurança, já com o grau que o colaborador necessita. Mas no caso, aí tem alguns que têm perda de visão e não pronunciam, e toca a vida normal. Mas no caso de um soldador qualificado,
A visão é ferramenta essencial dele, entendeu? O ideal é que você coloque. A pergunta é assim, a norma pede, porque o inspetor tem que ter a acuidade visual, você tem que apresentar para Tem, a e sua quem está na acuidade. frente, Agora, e o quem está na soldador frente, não exige, né? viu? E quem está na frente, muito mais. É ele que está soldando, Então, exatamente. entendeu? É Exatamente. ele que está soldando, é ele que está com a máscara ali, é ele que Porque está muitas vendo a vezes está ponte de soldando, não fusão. está vendo o que ele está soldando. Às vezes ele conhece a teoria e a prática, mas ele não está vendo que ele deixou uma mordedura. Sim. Entendi, Por quê? entendi. Porque ele não está enxergando direito. Muitas vezes ele está fazendo o quê? Correto. E é Fazendo uma coisa algumas que é natural da profissão. Já tem alguns soldadores com mais de 50 anos lá. Os caras pegaram a época da Cássio de Tatu, que abriu o arco, o cara tava com o olho aberto ali ainda. Hoje é tudo essas máscaras automáticas, né? Protege mais. Mas é natural da profissão o cara ter uma perda, né? Ó, uma coisa que eu vou corrigir você com relação a essas máscaras automáticas, tá? Sim. Ela tem uma. Não significava nada essas máscaras que vem há 5 anos. Não tem 5 anos? Ah, não, faz mais. Faz mais de 10 Hã? anos. Faz mais de 10 Será? anos. 15 Mas anos. 15 anos. não, acho que não. Não, 15 não. Onde eu trabalho aqui, há uns 15 anos já tinha essas Não, 15 Speed não. Pode ser que você trabalhe numa empresa que traga lá de fora, aqui do Brasil, que eu tô falando, no comum. Eles compravam da Speed Glass, quem representava a Speed Glass há 15 anos atrás era a Carbografite. Tá? E outra coisa, outra coisa importante que eu vou falar para você. Tem ambiente que não aceita esse tipo de máscara. Tá? Entendi. Devido à própria segurança. Tá? Tem ambiente. Então, ou seja, antigamente, você vai culpar uma máscara que era fixa, que baixava? Eu acredito que não, a gente não pode fazer isso. Melhorou? Melhorou? Sim. Tá? Melhorou o processo com a máscara que ela corrige ali? Maravilha. Só que a gente não pode culpar, né? Lá atrás. Certo? Então era falta de responsabilidade do soldador, tá queimando a vida. Consciência do soldador. Consciência do soldador. Mesmo o pessoal que trabalha com essa eletrônica, eles têm a mania de erguer e abaixar. Sim. Como se fosse uma casa de tatu. Por isso mesmo. E também porque, assim, na prática realmente complicado. Porque sim, a hora que ela clareia para ele só consegue ver aquele foco. Ele não tem foco. Vocês estão mexendo com pessoas. Exatamente. Infelizmente, você vai ter esse tipo de problema. Por exemplo, o que você me perguntou? Se é normativo. Se você colocar o seu técnico de segurança, você é líder, por exemplo, né? Da sua equipe de solda, e você ter um técnico de segurança que te dá entendeu? Esse suporte, você pode colocar como diretriz dentro da sua empresa. Entendeu? Entendi. Uma norma interna, né? Uma normativa interna, tá? Ok? Entendi. Beleza. Vamos continuar nossa aula aqui. Eletrodos consumíveis. A gente não vai sair hoje sem falar sobre tudo, sobre os consumíveis. Nós estamos aqui em sala, certo? O César está falando, o Gustavo está falando, o Tiago está falando, o Oswaldo e Matheus, vocês estão tranquilos aí? Tô aqui na sala, tô ouvindo. Sim, tá tranquilo. Tranquilo, Matheus? Matheus, você trabalha no quê? Eu trabalho com solda. Você é soldador também? Sim, eu soldo faz 9 anos. Tá, e qual o processo? A gente agora lá tá usando o processo MIG, MAG e TIG. Mas eu já trabalhei com vários processos já. Entendi. Legal. Maravilha. O Matheus, gente, é novo na sala aí, por isso que eu tô conversando com ele a respeito disso, tá? Beleza? Oswaldo, tudo tranquilo com você então? Tá, tudo tranquilo. Tô na escuta aqui. Tá, joia. Vamos lá. Vamos continuar a aula então. Então, a minha preocupação sempre é estar cuidando bem do consumível de soldagem, sabe? Então, eu vou dar 2. Na verdade, eu acho que eu já falei lá atrás, certo? Eu só vou repetir aqui que entrou o Matheus aí, certo? Eu tenho aqui, ó. Eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui, ó. De como são tratados diferentes esses consumíveis. A gente já falou isso em sala, não foi?
Tá, pessoal? Tá, vou só lembrar, tá? Beleza? Só lembrar. Então, quando nós falamos em eletrodo de soldagem, nós temos as características diferentes no revestimento, correto? Lembra? Que eu acabei de... eu falei na aula que a alma do eletrodo, principalmente de aço carbono, ela é comum para todos. Então, esses 3 consumíveis que eu estou citando aqui, né? A alma é comum, tá? A alma é de um aço efervescente, por isso dá aquela fritadinha, né? Que auxilia ali ao abrir o arco, correto? Eu tenho 3 consumíveis de soldagem, que é a mesma especificação, né? Pela AWS, aços carbono, soldam aços carbono, porém a característica de cada revestimento, né? Eu posso estar usando direto, né? No caso, esse cara aqui, o 6010, o 6013, né? Característica dele, do primeiro é celulósico, né? Do segundo é rutílico e do terceiro aqui é básico. Porém, gente, todos eles, todos os três, né? Têm as mesmas funções elétricas de isolamento, né? Funções física e mecânica, fornece gases, todos os 3, né? Que é a atmosfera protetora ali em volta, aquela fumacinha, que muitas vezes acontece de algum espertinho colocar um ventilador ali, eu não quero aspirar isso, vou colocar um ventilador soprando isso, né? Mas os 3 exemplos que eu estou dando aqui de consumível, o tratamento, a hora que chega na fábrica, né, ou no campo, é igual. Eu tenho que armazenar longe de umidade. Não foi isso que eu falei na aula passada? Sim. Temperatura, de repente eu estou aqui no estado de São Paulo, aqui, 15 graus, 10, 15 graus, está ótimo para mim, acima do ambiente. Mas eu vou lá para o sul, né, que lá a temperatura ambiente cai, não é a mesma do estado de São Paulo, eu vou ter que ampliar, né, esse valor. Colocar, de repente, 20% a 30% a temperatura lá fora, dentro desse local que eu faço a armazenagem, que eu recebo esse cara, né? Mas então, o importante é a temperatura ou é a umidade? Estar longe da umidade. Mas a temperatura pode estar baixa no lugar seco. Por isso mesmo que eu estou falando para você. Aonde você está? Qual a sua região? Não, eu estou aqui é seco Então, você está em São Paulo, certo? Sim. Você está em Rio Preto, é isso, correto? Sim. Rio Preto é muito parecido com onde eu estou aqui em Araraquara. Ou seja, bem quente. 10, 15%, né, a mais da temperatura ambiente está ótimo com estufa de armazenagem. Tá? Mas, por exemplo, pega o Luciano que está lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, né? A temperatura lá é comum lá ser 18, 20 graus, né? Certo? Aqui no estado de São Paulo, não. É 23, 24, 25 graus. O comum aqui. Né? Mas o que eu quero colocar aqui em pauta é o seguinte. Quando a gente tem esse processo, a gente tem que tomar cuidado com esses carinhas. Não importa se o revestimento ali, ele pode soldar, eu posso estar dando aquela fugidinha e esquecer um pouquinho na umidade, tipo o 6010 agora. O 6010, que ele abre arco até na água. Ele consegue manter o arco. Tá? Devido às características do revestimento. Porém, o tratamento tem que dar o mesmo para todos. A hora que entra em fábrica. Eu não posso ficar diferenciando. Não. Deixa o 6010 e 6013 lá fora, só guarda o 7018. Tá? Aldemir. Oi. Só uma pergunta. No tempo que já existe esse tipo de revestimento e essa tecnologia que tem em cima desses gases. Isso, até falei para vocês, né, na aula passada, não foi?
Assim, será que isso aí não é uma questão um pouco comercial? Porque eu não poderia Não. ter criado alguma substância que colocasse nesse revestimento que ele não absorvesse umidade? Porque é uma Veja questão bem. muito crítica também para um fornecedor. Você vai trabalhar no campo, dependendo como for o processo, ele absorve umidade. E às vezes você trata, você cuida dentro de uma estufa um eletrodo, mas chega lá o seu metal de base está com oxidação, está com umidade, está com óleo. Olha, sinceramente, eu trabalhei. Olha, minha vida toda foi só de 2005 para cá que eu comecei, tive um pouquinho mais de conforto, certo? Em trabalhar em fábrica. Mas 2005 para trás, César, No campo. eu campo, velho, campo. Eu nunca, eu tive situações, por exemplo, em serra, esse tipo de situação que você está citando, que é o caso do sul, né? Certo? Umidade no metal, né? Umidade no ar mesmo, né? Certo? Certo. Certo? Aí eu tenho que tomar um outro caminho, tem que proteger mais ainda, entendeu? Entendi. Entendeu? Então eu sempre trabalhei em campo. Eu só não trabalhei na minha terrinha, que é o Rio Grande do Sul. O resto, Paraná, né, Santa Catarina e aqui para cima aqui, já trabalhei em tudo quanto é canto. O que eu mais encontrei dificuldade com relação a isso foi em serras, né? Em regiões onde tinha muitas serras, né? Porque tinha muita umidade, né? Certo? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque, como eu te falei, eu não sei se está homologado. Eu vou até procurar saber se está homologado, tá? Eu vou pegar a listinha. Você sabe onde que vocês procuram isso, gente? Alguém sabe? Não. Não. Site da Petrobras. Consumíveis homologados. Ou no site da... Desculpa. Saiu da Petrobras e foi para a FBTS. Lista de consumíveis homologados. Fabricantes de consumíveis homologados no Brasil. Certo. Lá tem a listinha completa dos fabricantes. Então você não vai só encontrar ESAB, Billers, esses caras grandes, né, que a gente conhece desde criancinha, tá? Você vai encontrar fabricantes novos, né? Ok? Mas foram homologados porque foi um auditor lá, né? E acompanhou todo o processo, né? Certo? Dessa fabricação desse consumível, né? E colocou a assinatura dele. Falou, não, o pessoal segue as normativas, as especificações e as classificações da AWS. Ok? Entendi. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho 3 consumíveis, cada um tem um tipo de revestimento, né? E só o básico, o revestimento básico está aqui, ó. Está no 6013. E eu preciso, né, tratar desse cara termicamente antes de usar. A linguagem de hoje, César, mesmo que a gente tenha tecnologia aí, que eu já comentei que tem um eletrodo aqui no mercado que, não que é o mesmo básico, porém com componente químico lá e não precisa tratar termicamente como o 6013 e o 6010. Eu não sei. Eu vou procurar saber. E a próxima aula eu trago para vocês. Tá? Entendi. Se ele está homologado para ser usado aqui. Até então, eu comprei numa importadora. Entendeu? Entendi. Tá? Que ela importa lá da China, lá para aquele lado lá. Então, eu comprei lá. Mas para mim, eu uso, beleza. Para mim, dar curso de solda aqui, maravilha. Agora, para mim colocar num equipamento, não sei. Para mim soldar um equipamento com esse tipo de eletrodo, não sei. Entendeu? Tá? Entendi. Entendi. Mas por quê? Ó? Olha, você está com a tela aqui, ó, né? Estou aberto aqui a tela. Em função disso, ó, esses cuidados que eu tenho que ter, viu? Tá? Para que mantenha essas funções o consumível, César. Tá? Entendi. Tá? Para manter uma função elétrica legal, né? Claro. De ionização da poça ali, né?
eu tenho esses carinhas aqui, né? Ó, certo? Lembra que eu comentei que cada composição tem a sua função dentro da poça? Claro. Né? Sim. Certo? Então, eu estou sempre buscando, gente, tratar desse eletrodo, porque ele é sensível ao tempo. Como você bem falou, César, ele pode oxidar a ponta do pega, né? Certo? A alma todinha. Eu tenho eletrodo aqui que a gente faz testes aqui, alguns ensaios, inclusive vocês vão passar por isso, né? Vocês vão pegar um consumível, um eletrodo, né? E vão identificar ali se esse eletrodo está OK ou não está OK para trabalho, né? Vão identificar quais as descontinuidades provocadas, né? Inclusive a que a gente acabou de falar, que é a alma, né? Oxidação da alma, que é o mais comum, né? Principalmente em regiões que tenha a umidade muito alta, né? Certo? Agora, as funções físicas, químicas, né? Funções físicas, né? Com a formador de gás ali, a atmosfera protetora, né? Tomar cuidado com esses dois carinhas aqui, ó, tá? É muito fácil entrar na poça de fusão se a poça de fusão está bem protegida. Eu posso soldar na chuva, gente? Hã? Posso soldar na chuva? Gente, eu posso soldar na chuva? Com eletrodo revestido? Pode. Só se for com eletrodo subaquático. Posso. Tá caindo tava caindo um temporal hoje em Araraquara. Desde que eu proteja aonde eu estou soldando, posso. Eu soldava no campo, por exemplo, no gasoduto, acompanhava o gasoduto, e no campo que eu estou falando, fazenda, sítios, coisas assim, né? O vento corre solto, né? A gente soldava, porém, a gente montava barracas em cima da tubulação, a empresa tinha essas barracas, e o soldador estava protegido ali do vento, certo? Do clima ali, principalmente da parte úmida, né? Então, o que é importante? Eu condicionar o quem? Eu condiciono quem, gente? Ao ambiente. O equipamento. Né? É o equipamento. Eu vou condicionar o equipamento. Onde eu estou soldando, eu condiciono ali, monto uma estufa ali em volta para proteger desses intempéries que eu tenho. Certo? E tem também o eletrodo para a solda subaquática, né? Tem uma proteção ali. Tem sim. Hoje, acho que no Brasil é o Senai que dá curso, né? O Senai está dando curso de solda subaquática no Rio de Janeiro. É o Senai que está dando curso no Rio de Janeiro. Né? Então, mais nessas regiões aí, né? De Porto, né? Que o pessoal utiliza muito, né? Certo? Tá? Mas se você perguntar para um soldador hoje, a função já é terrível. Imagina subaquático. Subaquático, né? Só que o salário dos caras é bom, hein? Deve ser bom. Para ele arriscar a vida dele, deve ser muito bom, né? Ok, gente? E aqui, ó, eu tenho as funções metalúrgicas, né? Que vêm a contribuir com elementos de liga, né? Então, a microestrutura da solda, a contribuição vem do revestimento. Tá? Deixamos bem claro isso. Somente eletrodos não ferrosos, né? Que aí você tem a alma e o revestimento já naquela determinada liga. Ok? E aqui tem mais um reforço ainda, né? Com relação ao papo da semana passada, né? Quem especifica e classifica essa norma americana, né? American Weld Society, Sociedade Americana de Soldagem, ok? E esses três exemplos que eu dei de eletrodos aí, está aqui na especificação A5.1 AWS, ok? Filhos? Vamos lá.
características e aplicações dos eletrodos revestidos. E aqui está, ó, né? Eu já passei aqui, ó. Aí, Gustavo. O que o soldador deve estar habilitado a controlar? Comprimento do arco, né? É o stick out, né? Aquela palavrinha em inglês, né? A distância entre o consumível e a peça. O ângulo de trabalho e também deslocamento, né? Eu já soldei eletrodo revestido, né? No passado bem distante já soldei. Se você inverter o deslocamento, você se complica. Alguém já tem ideia disso? Soldadores, por exemplo, pessoal que solda aí. Você fala ao invés de puxar, empurrar? Isso. No caso do eletrodo, o revestimento, se você soldar igual a MIG, ele atrapalha, né? Atrapalha. A poça de fusão atrapalha. Fica na frente, né? Isso. Certo? E você tem que deixar ela lá atrás. Então, sempre é igual arame tubular no caso da MIG, né? Ele é igual o estilo eletrodo que leva, né? Sim, é isso aí. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, principalmente quando tem um volume grande, né, de poça de fusão. Tá? Lembra que eu comentei do tubular lá? Né? Tubular que é um volume gigante de poça de fusão. É uma vacilada que eu der no avanço ali, pronto. Né? A sujeira, né? Já, em vez de ir para a superfície, ela fica lá dentro da poça de fusão. Tá? Então, a minha preocupação no deslocamento, né, é por onde eu escolho se eu avanço, né, ou se eu trago. Aí o bicho pega. Tá? A velocidade de deslocamento, normalmente, é o soldador que ele acha ali, devido até a experiência dele, né? Tempo de solda dele. Certo? A corrente de soldagem, gente. Onde estão essas informações? Por exemplo... Na embalagem do eletrodo. Tem. Sim. Mas nós falamos que nós, técnicos e inspetores de soldagem, nós trabalhamos com quem? Com processos qualificados. E se eu tiver um processo qualificado, né? Certo? Eu tenho um processo qualificado. Normalmente, o processo qualificado, ele te dá o quê? Uma receita do bolo, de como você faz a soldagem, certo? Eu estou buscando aqui, ó, um EPS, vamos ver se eu consigo abrir. Está no ar. Quer ver? Então, isso aqui é uma receita. A especificação de procedimento de soldagem. Então, onde nós temos técnicos de soldagem envolvidos e onde temos inspetores de soldagem envolvidos, é comum esse documento. Eu não posso trabalhar numa empresa e fingir que não existe esse documento. Estão me entendendo, gente? Sim. Você faz um curso aqui no CFP, para quê? Para adquirir conhecimento. Exato. Você adquiriu conhecimento e você vai ficar calado onde você está? Complicado, né? É complicado. Ah, mas o meu patrão eu posso ser mandado embora se eu começar a colocar, né? Algumas. Não, você vai colocando aos pouquinhos. Com classe, né? Você vai, sabe? Você não vai querer impor. Eu estou tentando implantar o uso de GPS na minha empresa lá. Sim, mas em alguns processos específicos. Sim, mas então você vai mostrando para ele primeiro que, né, que naquele processo é importante, né? Depois você vai, por que a gente já fez nesse processo que é importante aqui, por que a gente não faz nesse outro? E aos pouquinhos, quando vê, você tem todos os EPS. Gente, EPS não tem prazo de validade. Você fez ela agora em 2020, ela vale para 2040. Estão me entendendo?
Sim. Eu não tenho prazo de validade na EPS, só se eu alterar, só um minutinho, César, só se eu alterar, né, as variáveis que nós chamamos de variáveis essenciais na EPS, né, que é o processo, né, o metal de base e o metal de adição. Se eu trocar essas variáveis essenciais, aí eu tenho que fazer uma outra receita. Sim. Entendeu? Mas aquela fica. Eu nunca faço uma receita como essa para um equipamento, gente. Eu faço essa receita para uso de quê? Do metal de base e do metal de adição que eu estou trabalhando. Seja num tanque, seja numa estrutura, seja num corpo de um vaso de pressão. Entendeu? Então, por isso que eu falo que não existe EPS, eu posso usar EPS para vários equipamentos que usam o mesmo metal de base e o mesmo metal de adição na minha fábrica. Tá? O que nós estamos falando de corrente? Não estamos falando de corrente? Sim. Olha a receita aqui, ó. A receita está aqui, ó. Certo? Está falando que todos, o primeiro, né? Eletrodo inox, né? E308L, está assim, 16, né? Eu posso fazer o primeiro passe com 2,5, que é a bitola menor. Normalmente é comum usar uma bitola menor para raiz, certo? E uma bitola maior para enchimento. Aqui está falando que é para soldar com CC menos, certo? Só que o processo, qual que é o processo? Eletrodo revestido. Revestido. Certo? De 90 a 140 e voltagem de 20 a 28. A gente sabe que no processo de eletrodo revestido, o mandatório é amperagem. Certo? A voltagem, ela automaticamente ali, ela se equaliza. Certo? Mas é uma receita. Certo? Então, se eu tiver essa receita, é fácil para mim ficar mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo se eu tenho um EPS, se os meus soldadores, eles são treinados para seguir essa EPS. Então, eu sei que se ele soldar abaixo de 90, ele vai também estar provocando defeito. Certo? Porque ele está soldando uma máquina fria, né? Que é o comum a gente falar, né? Uma máquina fria, né? Certo? E se ele estiver soldando com uma máquina com amperagem acima de 140, com eletrodo 2,5, que é isso que eu estou falando, ó, 2,5, tá? Com diâmetro 2,5. Então, eu sei que ele está soldando com uma máquina muito acima, ali está fritando ali, em vez de ser uma poça de fusão, né? Suave, né? Metal soldado suave, ali está bem, está fritando com amperagem alta ali, a poça, tá? Então, nós temos que ter esses cuidados, não de só existir a IPS, mas deixar distante do soldador. Lá é comum, Gustavo, você falou para mim que tem IPS, você trabalha com IPS. É comum ficar visível para o soldador? Olha, a EPS, ela, quando o soldador é contratado, ele recebe o treinamento e ele recebe a EPS que deve ser seguida. Agora, então ele tem um caderno. Ele tem um caderno, então. Existe um treinamento, existe uma integração do soldador, onde é apresentado, e como a gente só usa solda MIG e MAG, as máquinas, elas ficam meio que já posicionadas com a questão da amperagem, da voltagem já que está especificada na EPS, né? Então não tem muita variação de... Tudo bem, mas vamos lá. O que eu perguntei para você, a EPS fica à vista do soldador? Ele tem contato com ela no dia a dia de fábrica? Não, ele tem que buscar lá com o técnico de segurança
que ele possui todos os cadernos com a EPS, com o registro de qualificação e tudo. Mas não fica à vista, não fica dentro da fábrica, ela fica armazenada num caderno com o técnico. Veja bem, é algo incomum. O comum, certo? Lógico, eu não vou pegar esse documento original e deixar na fábrica. Só que eu tiro cópia controlada desse documento, né? E deixo à vista do soldador, ser fácil para ele consultar, porque não pode decorar. Entendi. Ele tem que consultar. Se ele tem dúvida, ele vai lá e é fácil. Ele não tem que ir atrás do técnico de segurança, ou do líder de solda, ou do encarregado de solda, ou do supervisor de solda. Ele tem que estar num lugar fácil para ele pegar, ou numa gaveta lá que ele sabe que tem as EPS todas da fábrica ali, e consultar. Cópia dela. Ter na baia de trabalho dele, né? Na baia de trabalho. Tá? Lógico, longe de faísca, né? De caso de risco de queima, né? Certo? De pegar fogo, certo? Mas isso é comum eu tirar cópia e deixar num quadro de aviso aonde ele tem essa visão, entendeu? Para consultar. Tá? Isso é comum. Tá? Ok? Porque não é... Gente, oi. É a mesma empresa que tem a ISO, né? Sim. Melhor, muito mais ainda. Muito mais ainda. Então, a empresa que tem a ISO 9000, ela tem que estar com cópia controlada, né? O carimbão de cópia controlada. Não pode ficar tirando cópia sem controle, né? Quem tem a ISO. Certo? E eu te falo assim, eu sou experiência... vivi essa experiência na prática, na empresa que eu trabalho, quando tinha as EPS por gabine de solda, nas baias, e tinha menos problema de qualidade. Hoje não tem mais. Era muito fácil, sei lá, e ver qual que era o parâmetro de solda que o soldador tem que usar, qual a posição de soldagem, e a receita era sempre a mesma. Aí agora vai passando de um para outro. E aí acontece assim, você pega problemas de qualidade, montagem, não passa um pino, a bucha, o cara soldou com um parâmetro de solda muito alto, numa bucha, o pino não passa, você vai ver qual que é o parâmetro, aí acarreta um problema muito sério, porque o cara não tem mais aquela receitinha lá na gabine, e não tem um documento que fala como que ele tem que trabalhar, né? E já existe, já é determinado esse documento, né? Sim. Fundamental é assim, a minha vida toda de inspetor, eu fiz dessa forma. Eu chegava na obra, analisava quem era a equipe, né? Procurava o encarregado, me apresentava, tal. Primeira coisa que eu falava para o encarregado, né? Não falava para o soldador, porque tinha um líder na frente, né? Falava, fulano, que dia que nós podemos agendar um bate-papo com esses soldadores? Se tinha 50, vamos fazer um rodízio. Amanhã vem 10, entendeu? Para que todos soubessem quais eram os parâmetros, quais eram os documentos de soldagem que existiam, porque eram vários tipos de materiais, né? Certo? Né? Então, tinha várias EPS, né? Eu tive, na minha vida como inspetor, eu tive o prazer de trabalhar em empresas grandes, né? Empresas de vários segmentos diferentes, em que você pegava quase que um livro de tanta EPS que o cara tinha, que o pessoal tinha. Mesmo que eu trabalho, é assim, muito EPS. Porque trabalha com vários materiais, vários tipos de materiais, certo? Ó, eu abri mais um EPS aqui, certo? Estão me enxergando aí EPS da IES aberta aí? Sim. Tá? Ele é todo revestido. Observem que aqui ele deu até um croquezinho, né? Tanto em junta de topo como em junta de ângulo. Por quê? Porque essa EPS é mais completa, porque ela está te dando, né? Ela está te dando vários consumíveis de soldagem. Já está utilizando aqui, ó.
ela está falando que você pode usar tanto a bitola fulana como a ciclana como a beltrana. Está aqui, ó. Desculpa, está aqui, ó. Ó. Tá? Eu posso utilizar um diâmetro de 2 milímetros, 2,5 e 3,25 para essa soldagem, certo? Ela amarrou aqui, ó, 2 fabricantes. Antigamente era muito comum, viu? Eu amarrar fabricante. Mas aí eu ficava amarrado àquele fabricante. A marca comercial daquele cara. Certo? Hoje não é mais comum. Eu posso, desde que seja o consumível, seja a marca comercial seja homologada, né? Eu posso usar vários fabricantes ali para me fazer a solda com o eletrodo revestido, né? Com a classificação E7018, certo? Aqui eu tenho informação, observe que na receita eu tenho que ter informação do tipo de junta, ele colocou as duas aqui, né? De ângulo e de topo, certo? Nasceu, ó, olha quando nasceu, ó, a EPS. Em 2004, foi justamente na época que a gente estava em Cubatão fazendo fazendo a construção, fabricando, né, um vaso separador, que era o coração da refinaria, o vaso separador. Olha o material aqui, ó. Normalmente, material, né, metal de base, nós chamamos de P, família. São famílias que a norma ASME, ela coloca famílias nos metais de base, separa por famílias. Então, no P4, por exemplo, né, grau 1, né, aqui eu tenho uma junta dissimilar, na verdade. São dois materiais diferentes, P4 e P1. Estão me acompanhando? Sim. Tá? Então, são dois materiais que eu chamo isso de P-number. Então, eu tenho P-number 1, eu tenho P-number 2, P-number 3, e cada um desses P-number abraçam famílias de materiais, ou seja, um punhado de materiais. Tá? Então, se eu estou soldando com o mesmo P-number, é uma junta similar, não é? Certo? Eu não entendi. Você não entendeu? Não. Observa aqui nessa IPS que eu tenho o quê? Dois materiais diferentes. Sim. Então, eu fiz essa IPS uma junta dissimilar, porque eu uni dois materiais para fazer essa receita. Entendi. Entendeu agora? Mas quando eu Entendi. faço a união do mesmo material, certo? É uma junta similar. Dissimilar é quando eu uso materiais diferentes. Materiais diferentes. Entendi. Tá? Entendeu? Então, aqui ele falou dos P's, né? Do P-number, que são famílias de metais de base, certo? É comum vocês ouvirem falar, fulano soldou o P11. Alguém já ouviu falar, não foi? Gente, vocês ouviram já falar. Alguém falou assim, entre papo de soldador. Puta, eu soldei um P11 que, pelo amor de Deus, né? Como foi terrível soldar. Por quê? Está na classe, né? Está na classe de um P de aço liga, um penâmbulo de aço liga, um maço de aço liga, na classe do P11. Estão me entendendo? Um exemplo que eu dou para vocês, ó. Um exemplo que eu dou para vocês, aqui ele não mostrou o aço, ele falou só do P, não foi? Sim. Tá? Mas, por exemplo, um P11, por exemplo, seria um A335 grau 11. Está na família do quê? Está na família do P11 ou P22, entendeu? E isso é tudo tabelado, Claudemir? É tudo normatizado pela ASME, tá? Tudo normatizado. Tudo normatizado pela ASME, tá? Se você pegar a ASME lá, a ASME 8, né? Onde tem todos os materiais,
olha, é um punhado de material. Um monte de material. Por isso que a ASME, ela separou por família, entendeu? Tá? Por P. Penumbra. Tá? Ok? Não sei se você observou, vocês que já estão acostumados a fazer, a ter esse documento, que lá, na qualificação do soldador, que é o registro dele lá, está dizendo que ele não amarra só o que ele soldou, entendem? A família que ele soldou. Amarra todas as famílias agrupadas ao processo que ele soldou. Tá? Então, está lá na qualificação do soldador, de P1 a P11, P34. Estão me entendendo? Que são os tipos de materiais na qual ele está são os tipos de materiais que ele soldou. São os tipos de materiais que ele foi habilitado pela IPS. Né? Que foi dado para ele como teste. Tá? Então, não foi dado todos esses materiais, porém, agrupou. Tá? Adição. Então, a gente falou de metal de base, agora vai falar de metal de adição. Olha aqui, ó, já não é mais P, ó. F number. Os soldadores... Matheus, você é soldador, né? Que você falou, né? Isso. Os soldadores, a linguagem do soldador, ele chega em obra, por exemplo, ó, pô, eu sou F4, eu sou F6, tá? Ele já pegou essa linguagem, mesmo ele nem sabendo muito o que significa. Mas ele pegou. Mas ele sabe que se ele é F4, ele soldou com ele todo revestido de aço carbono. Tá me entendendo? Se ele soldou com F5, já é ele todo revestido de inox. Se ele soldou com F6, né? Se ele é F6, ele é qualificado em soldar F number 6, significa que ele solda ou MIG-MAG, ou tubular, ou TIG. Mas para aços carbono, como o eletrodo E7018, que a gente está vendo aqui, é F4. Então, isso é uma receita. Se eu não tiver essa receita, Gustavo, à frente do soldador para ele consultar, tá? Fica complicado você cobrar dele depois. Tá certo. Certo? E a number, gente, ó, olha já, ó. Então é P number, F number e a number. A number já é com relação ao agrupamento metalúrgico. Composição química dos materiais. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Clodemir, em todas as EPS é necessário ter todas essas informações? Todas. Ou no caso, ou essa é um pouco mais não, completa? Não. É uma regra geral. É uma regra geral. Agora eu posso, além de colocar que é P, eu posso colocar o aço. Entendeu? Entendi. Então eu posso usar outra nomenclatura, então. Sim, eu posso dar mais informação ainda, entendeu? Mas essa aqui é a informação básica, tá? Essa é básica. Tá? Indica o processo de soldagem. Gente, eu posso qualificar vários processos numa mesma peça? Sim ou não? Sim. Entenderam a minha pergunta? Eu posso usar esse corpo de prova aqui, ó, e qualificar ao mesmo tempo vários processos? Pode. Posso. Acredito que sim. Pode. Posso. Basta eu fazer o quê? Camadas. Vem aqui, passe na TIG. Passe e reposto na TIG. Faz na TIG.
Isso, desculpa. Raiz na TIG e reforço da TIG. Altura de quanto? 3, 4, 5 milímetros. Vem aqui em cima. Enchimento, né? Eu coloco aqui umas 2, 3 camadas de eletrodo revestido. Quanto? Sei lá. 10 milímetros de altura. Camada. 2 passos, sei lá. Aqui mais 5, né? Da TIG. Certo? Já dá 15 milímetros. Vamos dizer que eu pego uma chapa de 1 polegada e divido ali 4 processos que eu queira. Estão entendendo, gente? Então, eu posso utilizar o mesmo soldador, o mesmo corpo e prova, desde que eu faça o quê? O acompanhamento dessas camadas. Eu, como inspetor técnico, acompanhe o que soldou cada processo, a altura de cada cordão. Estão entendendo? Então, eu posso. Tá? A IESA mesmo tem lá uma IPS que ela tem aqui 4 processos. Até a Arco Submerso ela colocou. Ela pegou uma chapa de 50 milímetros, 2 polegadas, tá? Para fazer várias EPS, vários processos, né? Com a mesma EPS. Tá? Observem que aqui, ó, eu tenho a receita, tá vendo? Ó, de como eu devo fazer o primeiro passe com 2,5, depois 3,25 e encher lá, né? Eu posso até, dependendo do tamanho da junta, encher até com 4 milímetros, né? Fazer meu enchimento com 4 milímetros. E aqui eu tenho as amperagens, tá? Então, tudo que vocês vão ver, estão vendo aqui na IESA, nesse documento da IESA, também vocês vão ter um documento parecido na empresa de vocês, né? Assinado pelo nível 2, aqui, observe que é o Silvio Scavicha que soldou, e o Luciano, né? Também, um ou outro, o Scavicha acompanhou a soldagem, normalmente o inspetor de solda, ele faz a parte prática, né? Junto ao soldador, e o Luciano Correia, nível 2, né? Fez a documentação, tá? Então, é comum essas informações num documento de soldagem. Por isso que eu acho muito importante, quem tem de vocês aí, que trabalham com EPS, deixem, né, ela perto do soldador, e treine ele quais são as partes importantes que ele deve saber dessa receita de bolo. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui. O que vocês acham? A gente praticamente, a gente fechou, a gente conversou sobre os consumíveis de soldagem, né? Certo? Sobre o processo em si, né? Certo? Eu vou voltar aqui, a tela mudou para vocês aí? Mudou. Tá? Então, voltamos para nossa aula, né? Certo? Tá? Aqui, ó, no final, se não me engano, parece que esse módulo aqui é final do processo, certo? Aqui eu tenho informações básicas, né, com relação à taxa de deposição, que é uma taxa pequena, né, do eletrodo. As espessuras, ó, né, de 2 milímetros para cima, certo? Posições todas, juntas todos os tipos, lógico que depende muito a geometria da junta. Eu vou fazer a escolha do quê? Das bitolas adequadas, devido à penetração, certo? A diluição até razoável, né? 25 a 35. Você sabe o que é diluição? A diluição, você sabe o que é diluição? Tá aqui, ó. 25 desse processo. Vocês têm ideia do que é isso? Não. Deixa eu ver se eu abro uma junta aqui soldada. Deixa eu ver onde que eu abro aqui, qual o documento que eu tenho aqui que mostra uma junta soldada. Só um minutinho aí. Eu vou deixar vocês nessa tela aí e vou estar abrindo aqui um documento à parte aqui, ó.
minutinho. Demiro, você poderia mandar esses dois exemplos de EPS para a gente dar uma estudada? Cara, esse aqui é um documento da IESA. Eu posso te Entendi. mandar uma máscara. Eu posso deixar depois uma máscara, tá? Sem logo, tá? Pode ser? Tá, perfeito, tranquilo. Eu vou tentar até tirar desse que eu coloquei aqui, tá? Eu vou tentar tirar, colocar em imagem, tirar o logo, tá? E o nome da empresa, tá bom? Beleza, E de obrigado. repente aí corre, né, um processo para correr rapidinho, né? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Ô, Valdemiro, só uma pergunta. Pode falar, certo? O layout das EPS são os mesmos? Às vezes você pega um de uma empresa para outra. Mas não, normalmente o cabeçalho vem ali com as informações importantes, né? Você viu ali, né? Certo? Certo, Não muda muito, não. entendi. Não É que às vezes muda. a cara dele já parece que é bem diferente do outro, você tem que estar vendo tudo, né? Mas entendi. Tá? Tem muita informação, você já assusta ali na hora ali. Não, normalmente o cabeçalho é o mesmo. Se você observar, depois a aula que vem, a gente dá mais uma complementada, beleza? Pode ser? Sim, sim. Se você observar, eu sigo a norma ASME 9, correto? Certo. E a ASME 9, a EPS é montada em cima dos QW, a gente chama de QW, né? São os requisitos da norma, entendeu? Entendi. Então, são os requisitos, então eu utilizo todos os requisitos que a norma exige para mim, entendeu? Então, por isso que eu não Entendi. posso mudar de acordo com, eu quero mudar, não. Se eu seguir a norma ASME, eu tenho que seguir aqueles requisitos, tá? Beleza? Entendi. Correto. Aqui. Tranquilo. Aí você pode observar observa lá na sua empresa lá, tá assim, QW 461, referente, por exemplo, ao metal de base, né? Chutando, tá? QW tal, referente ao metal de adição. QW fulano e tal, referente aos ensaios mecânicos, tá? Então eu estou sempre pegando, né? Sempre pegando da ASME essas informações porque ela me obriga, né? Eu devo segui-la, na verdade, né? É ela que me dá, né? Certo? Estou abrindo aqui um documento aqui e a gente já finaliza isso, tá bom? Tá, acho que eu vou utilizar essa folha que eu abri aqui agora. Só um minutinho, já estou vendo aqui. Que a parte... Quando a gente fala em diluição... Aqui, cheio. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês. É a parte metalúrgica, tá? A parte de metalurgia. Tá mostrando para vocês aí ou não? Não. Não, E agora? Agora sim. Apareceu. Agora apareceu, não apareceu? Apareceu. Sim. Então, diluição, gente. Deixa eu separar aqui. Só um minutinho, a gente já fala. Ó. Então, é da zona fundida. É do metal de solda. Mas é a participação do metal de base. Tá entendendo? Quanto o metal de base participa da zona fundida? Tá vendo? Eletrodo de 10 a 30 e arco submerso 80%. Então, quanto que o metal, a hora que eu estou fundindo ali, estou fazendo ali a minha zona do meu metal de solda, né?
quanto que se mistura do metal de base na poça de fusão? Isso eu chamo de diluição. É por isso que arco submerso, o depósito é maior? Isso, é muito maior, por volume, né? O volume. E tem como mensurar isso? Tem cálculo para isso. Tem cálculo para isso. No nível 2, né? Tá? No nível 2 ali tem todo um aparelho. A gente pode até fazer isso, né? Tem uma formulinha, né? A formulinha aqui, ó. Diluição, porcentagem igual a tal, tal. Tá? Tem uma formulinha. Tá? Mas isso é por processo, tá? Pode falar. O ajuste do parâmetro de soldagem, as condições do metal de base também, que gera respingo, influencia muito nisso, né? Que o respingo é o material que você vai gastar do eletrodo e não vai estar no metal fundido, né? Lógico, por isso que o eletrodo revestido que está de 10A. Porque depende de uma série de coisas, gente. Se a microestrutura desse material de base for, né, e o metal de adição for uma estrutura, sei lá, meia rígida, né, vamos dizer assim, um aço liga bem picadinho. Tipo, vamos dar um exemplo de cara, um ferro fundido, por exemplo. Lembra que eu falei que eu tinha que ter um controle da poste de fusão do ferro fundido? Não tinha que, o aporte de calor tinha que ser bem controlado? Por isso que eu uso eletrodo? Essa zona. Por isso que ele falou que não é que é 30%. Não, ele falou que é de 10 a 30. Tá? Essa zona fundida, ela é metal de base, o metal de adição e a escória. Basicamente isso. Veja bem. Você está misturando as coisas. A escória é gerada devido ao quê? Ao revestimento. A limpeza da poça de fusão, a higiene dessa poça de fusão. Sim. Mas ela faz parte dessa zona não vamos misturar a diluição com o que você acabou de falar. Não, eu sei. A zona fundida, quais são os elementos da zona fundida? É somente nessa conta aí. É o metal de base e o metal de adição? Isso aí. Só os dois. A escória é uma consequência do consumível. Entendi. Da limpeza dos constituintes, né? Silício. A escória é proposital, né? Não, veja bem. É uma consequência da composição química que você está utilizando ali. Ela já é um pouco esperada, né? Ela já é premeditada, né? Ela é premeditada devido aos componentes químicos que estão envolvidos na poça de fusão, que eles têm a tarefa específica de fazer a limpeza da poça de fusão, gente. É uma consequência. Você pode ver que a TIG não tem escória. TIG não tem escória. Sim, e não é só TIG. Você pega a tubular mesmo, a escória da tubular. Você já soldou com tubular? Quem soldou com tubular aí? Eu já. Eu já soldei. Matheus, você já soldou? Já. Tem escória? Não tem, ela tem só as ilhas de sílica, né? Faz só as cascas de vidro. Veja bem, você está misturando as coisas. Você está me falando do processo MAG. Tá? Estou falando tubular. Tubular tem uma leve camadinha. Não é a escória que a gente conhece do processo de arco submerso e nem do processo do eletrodo revestido. Devido a quê? Essa leve camadinha. Mas a gente considera como escória. Porque é sujeira. Certo? Mas é muito leve a camadinha no tubular. Tá? Devido a quê? As condições do processo e do consumível. Tá? Então, essa sujeira, né? Eu tenho componentes, né? A composição química, elementos químicos, né? No consumível, que ele tem a tarefa de juntar essa sujeira que está na posta e jogar para a superfície. Tá? Então, em alguns processos, isso não existe. Porque o processo mesmo, ele já é limpo.
Tá me entendendo? É o exemplo. Corta. É o caso da TIG. Já é um processo que não tem sujeira, gente. Lembra que o que eu sou obrigado a fazer na TIG? Até a junta, né? Eu devo passar um rebolinho e deixar ela metal brilhante. Para não ter sujeira. Para mim soldar. Para mim evitar qualquer sujeira na pós-fusão. Já evito, né, sujeira na pós-fusão. Por quê? É uma solda limpa. Se você pegar o exemplo do arco submerso, a escória do arco submerso, ela é alta, ela é grossa, espessa. Por quê? Pelo volume da poste de fusão e a composição química ali que já gera sujeira, e eu tenho ali, né, o silício, o fósforo e o enxofre ali que já faz esse trabalho. Estão me entendendo? Então, voltando à nossa tela aqui, para a gente finalizar aqui, 10:22. Diluição tem a ver com a participação do metal de base na zona fundida. Quanto maior o volume de solda, mais consequência eu tenho, né, da participação do metal de base. Por isso que tá o arco submerso aqui, chega até 80%. Certo?